ser bipolar é querer muito e ao mesmo tempo não querer nada ou nem saber o que se quer. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o transtorno de bipolaridade. Eu trouxe aqui para o canal um vídeo que falava sobre a síndrome de borderline e algumas pessoas me questionaram para querer saber qual era a diferença entre o borderline e o bipolar. Embora tenha uma pequena diferença, mas são sintomas assim bem parecidos. Então, como eu já falei um pouquinho sobre o borderline, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o bipolar, que é um transtorno de humor. Ele traz uma alteração no humor, no sentimento, o qual a pessoa ela tem uma extrema oscilação, né, nessas questões. Então, vamos conhecer um pouquinho. Tem pacientes que são assintomáticos, ou seja, eles mal apresentam esses sintomas. E tem também os pacientes que apresentam com uma frequência um pouquinho maior. Na linguagem da medicina, usamos algumas características para poder citar mesmo em questão, nomear a questão das crises, que seria a mania, para quando aquela pessoa ela tem assim uma agitação, uma euforia extrema, porque ela pode ir daquela euforia extrema até o outro lado, que seria a questão da depressão. Então, na linguagem médica, né, é usado a depressão para aquele fator de tristeza, desânimo, falta de sono, né, quando a pessoa está mais deprimida. E a mania para quando a pessoa está super eufórica, que é quando aquela pessoa ela começa a falar sem parar, ela não deixa a outra pessoa que está ali conversando com ela nem falar e ela não consegue nem terminar o raciocínio, né? O próprio raciocínio. Então ela começa a falar de um assunto, de repente ela já entra em outro, daqui a pouco ela já vai em outro, ela não consegue finalizar. Então é uma euforia, né, extrema, ela não está né, em seu período normal. Né? Então sempre vai ser ao extremo, né? Ou ela vai estar triste demais, né, caracterizando mais a questão da depressão, ou ela vai estar eufórica demais, que também não é o normal. O diagnóstico, ele deve ser feito, né, é clínico, né, ele deve ser feito por um médico, e é um diagnóstico bem difícil, porque tem várias características. Então, tem pessoas que podem ter uma crise hoje, uma crise daqui a um mês. Tem pessoas que podem ficar anos sem ter a crise, né? Então, é um diagnóstico que tem que ser bem acompanhado mesmo pelo médico, né? E só que ultimamente o nome, né, da bipolaridade, ele está bem banal. Porque a pessoa tem uma alteração pequena de humor e a gente já fala que aquela pessoa é bipolar. Uma hora ela tá feliz, outra hora ela não está. Mas não é assim. Pra gente descobrir a bipolaridade, não é só porque a pessoa está bem num dia e no outro não está, vai bem além disso. Né? Então são características que só o médico vai conseguir fechar um diagnóstico. Por isso é importante que o paciente, né, a pessoa procure ajuda médica e não fique pesquisando somente na internet, pesquisando no Google, porque daí pode aparecer milhões de coisas e às vezes não é nada daquilo que ela pensou. Então, ela pode perceber as primeiras características e, né, o segundo passo seria ir ao médico. Nos pacientes homens, né, os casos aparecem mais cedo do que nas mulheres. As mulheres, elas tardam um pouquinho mais a perceberem esses sintomas, mas geralmente eles aparecem na adolescência. E é algo que não acontece do dia para a noite, né? Os sintomas, eles vêm aparecendo e aos poucos a gente consegue perceber que as características são, né, da bipolaridade. É uma das síndromes que mais puxa a questão da genética, né, mais influenciada pela genética. Não se sabe ao certo o porquê que existe isso, por que surgiu, mas a gente sabe que a genética influencia e muito. Então, se alguém tem uma pessoa, né, que tem essas características, que tem a bipolaridade na família, essa pessoa ela precisa sim ficar mais atenta a essas características e a esses sintomas. É um tratamento que a medicina não descobriu a cura, porém é um tratamento que esse paciente ele precisa
ser medicado, ele precisa ser tratado ao longo da vida para controlar essas crises. E quais medicamentos são utilizados? São utilizados estabilizadores de humor. Por quê? A pessoa ela não pode nem estar mais pro lado do humor negativo, né, que seria a questão da depressão, e nem tanto na questão da euforia. Ela precisa estar ali estabilizada naquele momento. Então essa pessoa, ela não vai poder parar os remédios, né? O máximo que ela pode, se ela perceber uma melhora, é ela ir se reorganizando e com orientação médica ir diminuindo essas doses. Agora parar ela não pode de jeito nenhum, porque a bipolaridade ela não é igual uma dor que a gente sente no corpo e que a gente vai lá e toma um remédio e é curada, a gente para o remédio. Não. A bipolaridade ela só vai estar controlada, né, estabilizada, se a gente manter esse remédio. Então, a partir do momento em que para com a medicação, as crises podem retornar e podem retornar de uma forma até pior, né? Então, por isso, tudo tem que ser passado ao médico, né? Tudo deve ser feito sob orientação médica, pensando sempre no melhor daquele paciente e no melhor das pessoas que convivem com aquele paciente. Então, eu posso até citar um exemplo. Por exemplo, você conhece uma pessoa que você não sabia que ela tem, né, a bipolaridade. Então você vê que ela tá falando bastante, você acha que aquilo é normal, só que não é, aquilo não é o normal da pessoa. É um estado de euforia, que é o que eu falei no início, que os médicos chamam de mania. Então, essa mania, ela precisa ser estabilizada. E para que isso aconteça, né, aí entra a medicação, os estabilizadores de humor. Por isso é tão importante que o paciente procure ajuda, né? Então essa pessoa, ela necessita desse medicamento para que ela consiga ter uma vida mais normal junto à família, né? E que a família também consiga ver meios de conseguir ajudá-la, porque a pessoa que vive na bipolaridade não é fácil para ela estar assim, né? É algo que ela não consegue controlar, que se não tiver a intervenção médica, ela não vai conseguir resolver, né? Não é questão dela sentar e tentar respirar, tentar se acalmar, não. É algo que vai mais além disso, né? Então precisa sim dessa ajuda, desse apoio médico e principalmente do apoio da família. Porque eu sei que para a família também acaba sendo bem difícil, porque a gente nunca sabe os momentos que essa pessoa vai estar em crise. Às vezes ela só está chorando porque aconteceu alguma coisa triste, mas a família já preocupada já vai achar que é uma crise, né? Então é uma situação difícil tanto para a pessoa quanto para a família. Por isso que precisa ter sim essa união e essas orientações médicas para que a gente consiga saber como prosseguir com essa situação. Então é isso. Então a síndrome da bipolaridade, o transtorno da bipolaridade, ele é baseado nisso, em oscilações extremas de humor, né, que vai tanto da euforia quanto para a depressão. Então se você conhece alguém assim, indique que procure uma ajuda médica, porque com certeza as características se misturam sim com a síndrome de borderline e para uma pessoa que não conhece, né, essa parte clínica, fica bem difícil de distinguir. Por isso, é necessário sempre a ajuda médica. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e curta o vídeo para a gente saber que você gostou. Até mais!